What's your favorite scary movie? Eu já assisti Premonição 6 duas vezes, uma na cabine de imprensa e outra nos cinemas. Por isso eu vou trazer a versão estendida da crítica do filme com fatos que eu observei mais atentamente depois de reassistir ao filme. Com certeza um dos melhores da franquia fica lá no meu top 3, com uma abertura excelente, mortes super sangrentas e gráficas, cheio de referências e reviravoltas, possui a essência da franquia com a presença mais forte da morte. Mas o filme pega pra mim sobre as conexões com os outros filmes e o final extremamente previsível e um pouco anticlimático. E por mais que o filme nos traga algumas respostas e revelações importantes, ainda deixa algumas pontas soltas. Se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho e sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede Investiga. E fizemos o esquenta Premonição 6 aqui no canal, mas ainda vamos ter muitos vídeos pós-filme. Então já se inscreva, dê um like no vídeo e bora então para a crítica completa de Premonição 6, obviamente que vai ter spoilers. O filme já começa no passado, no ano de 1969, com a nova visionária Iris. Ela e seu namorado Paul vão para uma inauguração de uma nova torre chamada Skyville. E claro que ela vai ter a premonição da torre colapsando e matando várias pessoas. E essa abertura para mim é uma das melhores, porque mostra o total desconforto da Iris de subir naquela torre extremamente alta que, inclusive, é falado que eles correram para a construção para inaugurarem rápido, já sabe que vai dar ruim. O sinal de que algo não está certo, galera, começa muito cedo aqui. E há realmente uma ótima construção da atenção da visionária, principalmente em relação à altura, o que brinca bastante com o medo das pessoas com a altura, como eu mesmo que morro de medo de altura. Fora também que a pista de dança é feita toda de vidro e você consegue enxergar o chão lá embaixo. Eu não iria, e vocês, galera? Isso me deixa extremamente aflito. E claro que essa abertura dá várias pistas do que vai acontecer, e o suspense só aumenta cada vez mais. Com certeza é a abertura mais tensa da franquia e se prolonga por um bom tempo. E quando acontece o acidente propriamente dito, ele entrega muito. É um caos generalizado, pessoas caindo do vidro, pessoas pegando fogo, a torre entortando, não há como fugir, as escadas começam a colapsar, o elevador cai e junto a torre vai de arrasta. A abertura é muito bem feita naquele estilo clássico, efeito dominó da franquia. Mas os efeitos visuais deixam um pouco a desejar, eu confesso aqui pra vocês. É um dos pontos mais fracos do filme, infelizmente, são os efeitos visuais. E também, infelizmente, não temos os créditos iniciais como dos outros filmes. Infelizmente, não vi o número 180 no filme, uma pena. Mas, 3 coisas bem interessantes que eu preciso pontuar aqui para vocês. Uma, que a visionária está grávida durante o acidente. A outra, que temos o William criança no filme, que é salvo por ela. Mas daí eu vou falar daqui a pouco aqui no vídeo para vocês. E a última é que a Iris é a primeira visionária da franquia a impedir de que o acidente inicial aconteça, gerando então milhares e milhares de sobreviventes que terão descendentes ao longo dos anos. O Nick salvou o acidente final em Premonição 4. A Iris é a primeira visionária a salvar o acidente inicial completamente de acontecer. E eu sinceramente amei a Iris. Para mim ela se tornou uma das minhas visionárias favoritas por impedir o acidente de acontecer e viver décadas escapando da morte. Além de que ela teve várias premonições ao longo dos anos e ainda previu como sua própria família viria a morrer décadas depois. Eu queria muito ter visto um filme todo só sobre a Iris. Com certeza é uma coisa que eles podiam fazer, viu? Ah, mas eu não posso esquecer aqui da quarta coisa interessante.
quando a premonição acaba, nós não voltamos para Iris e vemos ela ali salvando as pessoas como os outros filmes, não. A visão dela acaba e pulamos para a neta dela, a Stephanie, nos dias atuais, que está tendo vários pesadelos naquele dia fatídico. A Stephanie então decide voltar para casa para descobrir como parar com esses sonhos. Só que ela descobre sobre sua avó Iris, que vive reclusa no estilo Alex elevado a 1000, numa casa isolada, no meio do nada, completamente construída anti-morte. Aqui me lembra também a Laurie lá de Halloween 2018, considerada a louca da família, obcecada e neurótica, em que ninguém acredita nela, nem mesmo a Stephanie acredita na sua própria avó, mesmo com o manual da morte nas suas mãos. Mas ela só vai caindo em si depois que a Iris se sacrifica na frente dela de uma forma violenta. E essa passada de bastão é muito bem feita, da avó para a neta. E aí então que dá o start e as coisas vão escalonando para pior. Chegou a vez da família da Iris e a morte está muito pior do que antes. Aqui a morte apresenta muito mais camadas. Parece que ela é um personagem do filme e mais perversa. Por mais que a Iris conseguiu viver por décadas, agora ela ganhou um câncer. Ou seja, não adianta fugir da morte. Ela sempre dá um jeito e ela é paciente e irônica. A mesma moeda que causaria o acidente da torre é a mesma moeda que vai causar as mortes no final do filme, décadas depois. A morte gosta também de um simbolismo, né? De iniciar e de fechar um ciclo. Além da moeda, como a roupa da Jenny, que lembra da Iris lá no início do filme, o carro vermelho também, a vizinhança onde se passa, a gente vê essa vizinhança também no início do filme, a Stephanie espetando o dedo, assim como a Iris também espeta o dedo lá também no início do filme, ou seja, é aquele simbolismo de fim de um ciclo. E a morte tem um trabalho mais árduo ainda. Não só ela deve matar os sobreviventes da torre, mas também seus descendentes. E aí que entra então a Stephanie e toda a sua família. Nisso temos então duas ramificações da família e tirou todas as dúvidas que a gente tinha em relação a isso. A morte vai atrás do filho mais velho, que é o tio Howard, e mata a sua ramificação, que seria o Eric, a Julia e o Bob. Depois iria para a segunda ramificação com a mãe da Stephanie, a Darlene, que depois viria a própria Stephanie e também o seu irmão Charlie. Mas o que não esperávamos era de mais uma reviravolta. O Eric sobrevive ao estúdio de tatuagem, a um atropelamento e até mesmo um caminhão de lixo. Mas ele nunca estava na lista. Como assim? Porque é revelado que ele não é filho do tio Howard. A tia Brenda teve um caso e escondeu todos esses anos. Mas eu me pergunto, gente, por que a morte tentou matar ele no estúdio então? Ou foi só uma coincidência de um acidente isolado? Eu sei que o filme fez isso para brincar com nossas expectativas e quebrar as expectativas, mas não faz muito sentido essas cenas depois que a gente descobre toda essa verdade, não é mesmo? E claro que vocês devem também estar se perguntando, então por que o Eric acaba morrendo na máquina de ressonância se ele nunca esteve na lista? Primeiro, ele estava tentando ajudar o seu irmão Bob e a morte não gosta de ser enganada, não gosta de interferências. E segundo, que ele estava no lugar errado, na hora errada, igual a Molly em Premonição 5. Então ele acabou sendo pego ali no fogo cruzado. E essas mortes da máquina de ressonância foram sensacionais. As duas mortes seguidas e muito gore. A do Eric, galera, se tornou uma das minhas favoritas da franquia. O que o cara sofreu com os piercings sendo arrancados de vários lugares, inclusive da região lá de baixo, se é que me entende, e ainda ser espremido para dentro da máquina, perfection. Muito, muito bem feita, galera. Mas, sendo bem sincero aqui para vocês, eles foram burros de ver a máquina funcionando e nem tentaram desligar ela, gente. A primeira coisa que eu ia fazer era isso, principalmente se eu era o próximo da lista, e ainda mais entrar com objetos metálicos e levar uma cadeira de rodas para lá. Então morreram também por burrice. Mas assim, eu entendo o desespero do momento, mas eles precisam ver os sinais. A Stephanie falou isso para eles momentos antes. Porém, acho que nas mortes faltou um pouco daquele efeito dominó da franquia e um pouco mais de suspense
suspense antes delas acontecerem. A morte mais de estilo premonição foi da Iris na casa dela. E ela se sacrificando pra Stephanie acreditar é bem triste. A morte do Howard pensei que teria mais esse efeito dominó, porém como a morte dele aparece no trailer, perde um pouco o suspense no filme. A da Julia foi inesperada e teve um tom de humor, mas a finalização foi bem sangrenta. A da Darlene foi interessante também, porque a morte dela foi sendo construída desde o início do filme, quando a Stephanie visita a Iris, mas a finalização me lembrou a morte ali do Ian de Premonição 3. As melhores mortes para mim foram do Eric e do Bob, como eu disse para vocês. Também achei que faltou um pouco daqueles presságios da morte. Só tivemos ali que eu me lembre do Howard com um pedacinho ali do retrato que parecia aquele caco de vidro que caiu na bebida. Mas tem uma cena do trailer que não foi pro filme. A possível morte da Darlene à porta giratória. Ou ela foi cortada ou foi filmada só pro trailer para nos enganar ali. E por mais que o filme também tenha esse lado cômico às vezes, ele tá na medida certa. Eu confesso aqui que esse era o meu grande medo, que eu falei para vocês em vários vídeos, mas ainda bem que o filme ainda permanece com um tom mais sério, com aquela atmosfera macabra dos primeiros filmes, bem paranoica, muito paranoica, desconfortável mesmo e tensa, com a presença constante da morte. Não sei se podemos chamar a Stephanie de visionária, porque ela tem sonhos do passado, por mais que ela consiga sentir e acertar as mortes iminentes, mas ela não tem uma cena de premonição própria. E ela se pautava mais no livro e nas premonições da Iris para tentar salvar a família. Mas vocês considerariam a Stephanie como visionária? Como eu disse, ela não teve nenhuma premonição própria. Mas mesmo assim, pra mim, ela foi uma ótima protagonista. Bem melhor do que o Sam e o Nick juntos ali. Aqui ela tem muito mais a fazer, buscar respostas, além também de lidar com o luto da avó, que morreu na frente dela, e as perdas constantes dos seus membros familiares. E sabendo também que a sua mãe e o seu irmão também estão na lista. Então dá um tom mais de risco e urgência para eles resolverem as peças do Manual da Morte e tentarem se livrar dessa maldição. Só que, sendo honesto para vocês, esse manual deixou a desejar. O filme dá a entender que a premonição da Iris é a premonição 0, e por ela ter impedido o acidente total da torre, ela gerou um efeito borboleta ao longo dos anos e dá a entender que tudo o que aconteceu na franquia foi devido a ela. Mas eu esperava conexões mais diretas. Os outros visionários eram descendentes dos sobreviventes ou não? Ou eles são fatos isolados desse efeito borboleta? Eu esperava uma explicação muito mais detalhada sobre essas questões, porque vemos o voo 180, o caminhão de tório de madeira, temos nomes das vítimas dos outros filmes, mas e aí? Fazemos o que com isso? Então essa narrativa, para mim, deixa a desejar. E junto também com o final do filme, parece que isso perde total a importância, porque poderia impactar muito mais a franquia até o momento e também o futuro da franquia poderia ter um grande potencial bem maior do que ficar somente preso em um filme com muitas pontas soltas. Mas, pelo menos o livro ali nos leva de volta para William Bloodworth e somos apresentados ao seu passado, sendo o garotinho que a Iris salva junto com a mãe dele na torre, que era uma cantora. E assim como a Iris, ele conseguiu escapar da morte por décadas somente para ganhar um câncer. Isso chega a ser muito trágico e triste, porque o ator Tony Todd morreu recentemente dessa doença, e o seu personagem se despede da franquia. E esse é o último filme que o ator fez. Então também é uma despedida emotiva pro próprio ator. E não tem como não se emocionar nessa cena realmente. Eu fiquei bem, assim, emotivo, sabe? E falando também em emoção, o filme tem esse lado emocional. Também de lidar com os dramas familiares, o retorno de Darlene na vida de Stephanie e Charlie, como a vida da família inteira foi destruída pela premonição e paranoia da Iris, e eles ainda estão catando os caquinhos, mesmo depois de anos, mas infelizmente nem terão a chance de reconstruir
e de se reconectarem, porque a morte já está ali à espreita. Também temos sacrifícios como a de Darlene para salvar os seus filhos. Assim, gente, mexer com família desperta um lado mais emocional. E o que vai acontecer também com os membros sobreviventes? A tia Brenda, que perdeu o marido e os 3 filhos em poucos dias. E o Morty, que perdeu a ex-esposa e os seus 2 filhos. E a tartaruguinha, quem vai cuidar da tartaruguinha? O que será deles com esse luto todo? É algo realmente que é a ser refletido aqui, porque acabamos nos importando com os personagens, por mais que alguns tenham pouco tempo de tela, eles possuem também personalidade e algumas camadas. Não são só estereótipos ou contagem de corpos. Aprendemos um pouco sobre cada um deles, eles são carismáticos e são uma família, gente. Isso pesa demais. E cada um deles também vai lidar de uma forma diferente com a questão da lista da morte. Alguns acreditam como Charlie, a Darlene e o Bob, que morre de medo, e outros não vão acreditar como Eric e a Julia, até que no fim eles acabam realizando que a morte está ali à espreita mesmo. Mas voltando aqui ao William, galera, os personagens mais uma vez pedem ajuda a ele e ele dá as mesmas respostas de Premonição 2 e Premonição 5. Há 2 formas de escapar da morte. Ou você tira a vida de alguém e pega os anos de vida que resta dessa pessoa, ou tira a sua própria vida e é ressuscitado. São 2 coisas que funcionam, mas a morte sempre dá uma reviravolta, como fez lá no 5º filme. E com essas informações que temos as mortes do Bob e do Eric. E aí também vem a grande revelação e o fim, finalmente, dessa discussão de uma vez por todas, né? A Kimberly está vivíssima. Ela fez a segunda forma de escapar da morte e conseguiu. Isso faz dela, então, a única sobrevivente da franquia até hoje. Pronto, gente, aquele final alternativo de Premonição 3 não é canônico. Fim, finalmente, acabou. Então, há portas para ela voltar em novos filmes. Mas isso também significa que o policial Burke está morto. Ele não enganou a morte como a Kimberly. A Wendy também está felizmente morta, gente. É isso, temos que aceitar aqui, infelizmente. Porém, um grande potencial desperdiçado aqui é o final do filme, como eu falei pra vocês, em que todo mundo morre de novo. Eu sei que isso acontece em quase todos os filmes da franquia, mas poxa, esse filme trouxe tanta inovação, por que não inovar no final também? A Stephanie tinha tanto potencial com o Manual da Morte. Eu gostei muito dela como protagonista, o tanto que ela poderia aprender mais e ser a nova Iris, ou a nova Claire, ou o novo William da franquia, galera. Ou até mesmo reencontrar com a Kimberly em outro filme. Imagina elas colocando figurinhas, que legal! No final, o manual serviu praticamente nada para ela ali. E essa narrativa toda de conexão pode ficar perdida em um filme somente, porque abre tantas possibilidades futuras que podem ficar desperdiçadas. E com todo mundo morrendo no final, é repetitivo demais. Por mais que eu tenha gostado da questão da moeda e o acidente final ser uma mistura de Premonição 2 com as torres de madeira e Premonição 3 com o Crane, a reviravolta dela achar que tinha enganado a morte igual a Kimberly e na verdade ela nem havia morrido, também foi muito previsível. Uma pena, o final me decepcionou um pouco. Mas eu gostei dos créditos finais do filme que trazem recortes de jornais, de notícias, de outras mortes, de outras premonições que não vimos na franquia, mas que estão no Manual da Morte. Então, quem sabe podemos ver outros filmes na íntegra dessas premonições e mortes, mesmo o final sendo extremamente previsível. E por isso eu dou 8 claqués de 10 por conta principalmente do final. Mas e vocês, galera? O que vocês acharam do filme? Supriu as expectativas? Eu amei o filme. Realmente supriu todas as minhas expectativas. Não, todas não. Algumas das minhas expectativas que outras eu tinha, mas infelizmente não foram supridas por conta de ter mais conexões e mais respostas. Muitas pontas soltas, mas o filme é muito bom. Traz de volta toda a essência da franquia Premonição, toda a sua fórmula, mas também trazendo várias inovações. Realmente é um grande retorno para a franquia. 14 anos esperando por um filme e entregou um filme muito, mas muito bom mesmo. Então é um grande revival e tomara que tenhamos mais filmes de premonição.
Tomara, viu, galera? Mas comentem aqui o que vocês acharam desse filme também. Quero saber muito a opinião de vocês. Eu acho que vocês também estavam muito ansiosos para esse vídeo aqui de crítica no canal. Agora eu tô aqui trazendo para vocês. E muito obrigada por acompanharem a cobertura completa de Premonição 6 no Quarta Parede e o Esquenta no Quarta Parede Investiga. Mas ainda temos o pós, que vai render bons vídeos nos dois canais, viu, galera? Então se inscreva nos dois canais, dê um like nesse vídeo. Muito obrigado, até os próximos vídeos. E um recadinho final aqui pra vocês que eu não posso não deixar de dar. Good luck.